Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Câmara Sim, diretamente aqui do Sincor São Paulo, trazendo especialistas apaixonados pela área de mediação e conciliação e também pessoas que são apaixonadas e militam na área de seguros, previdência e capitalização. Estamos aqui sendo orientados pela equipe maravilhosa que o Sincor tem, ao comando que não aparece aqui do João Polido. E hoje, março de 2024, eu tenho a honra de receber novamente, porque já estive com ela, a que queria ser jornalista, mas optou pelo direito, fez muito bem, que é a doutora Márcia Cicarelli Barbosa. Bom dia, doutora Márcia. Bom dia, Guilherme. É uma honra recebê-la de novo, né? Estando aqui, inaugurando esse podcast. Na verdade, inaugurando eu digo, porque é o segundo programa, vocês acompanharam o primeiro podcast, que abriu essa série toda, há tempos atrás, semanas atrás, com os nossos amigos Dr. Felipe Galesco, Claudemir Marque, e comandado pelo Dr. Antônio Penteado Mendonça. Hoje vou tratar com a doutora Márcia, não vou chamar de doutora, se me permite, a Márcia. E esse bate-papo informal, gostoso, né, sem muito aquele caráter de entrevista, nós vamos tratar então desse assunto que atrás aqui, que trata-se da mediação, conciliação. É claro que vamos falar um pouquinho sobre arbitragem, sobre o judiciário, sobre a lei que traz tudo isso nesse momento que se fala de mediação e conciliação. Muito obrigado pela sua presença. Direto ao ponto, mediação e conciliação resolvem os problemas e os litígios, Márcia? Bom dia, Guilherme. É um grande prazer estar aqui. Eu quero agradecer a Câmara Sim pelo convite, agradecer a toda a equipe técnica que está aqui, ao João Polido, filho do meu grande amigo Walter Polido, que eu tenho uma profunda admiração, um grande jurista, a Vivian Liss, uma amiga querida e uma grande mediadora, ao Caligari. E a você, é um prazer estar aqui de novo com você nessa entrevista, uma honra, agradeço muito o convite. E, sem dúvida, a mediação e a conciliação, elas são tendências no sentido de resolução de litígios. Primeiro porque o judiciário está completamente assoberbado, né, a gente tem uma cultura muito litigiosa no Brasil, uma facilidade, né, de se litigar, que por um lado é muito positiva, porque ela permite um acesso ao judiciário sem grandes custos, por exemplo, através da declaração de não ter condição de arcar com os custos, né, a chamada justiça gratuita, os tribunais que a gente chama de pequenas causas, né, o Juizado Especial Cível, o JEC. Então, existe uma facilidade de acesso ao judiciário, existe uma cultura litigiosa que faz parte da própria vivência que nós temos de Brasil, de país, mas ela traz uma série de problemas. Primeiro, o tempo, né? Mesmo que a gente esteja falando de juizado especial de pequenas causas, a gente vai estar falando de um trâmite aí de ação judicial de pelo menos 2 anos. Então, mesmo no juizado? Mesmo no juizado, né? Por quê? Porque existe um acúmulo de trabalho, está muito assoberbado. E quando a gente vai para a justiça comum, né, para a justiça civil, que a gente chama, a gente está falando de 8 anos, né, em média. E vai depender do lugar onde essa ação está tramitando, então, dependendo da cidade, da comarca, isso vai demorar muito mais. Então, você tem uma questão de tempo, uma falta de resolução imediata, e você tem um esfriamento das relações comerciais. Então, invariavelmente, quando você está litigando, você tem uma quebra de relação comercial, porque você está tendo uma relação de oposição, eventualmente com um parceiro, com um cliente ou com um ex-parceiro, né? Então, do ponto de vista de preservação, por exemplo, das relações comerciais, é muito mais interessante, e também do ponto de vista de tempo, é muito mais interessante você ter
uma mediação ou uma conciliação. Qual a diferença para os leigos entre que há uma diferença sutil entre mediação e conciliação, Márcia? Tem uma diferença importante. Não é né? sutil. Não é sutil. É densa. Exato, porque na mediação você efetivamente contrata um mediador, você aponta um mediador em conjunto com a outra parte. Está aqui a Vivian Liz, que é uma grande mediadora do mercado. Doutora Vivian Liz faz parte, cortando um pouquinho a Márcia aqui, é importante, estará conosco também sendo entrevistada, mas faz parte da Câmara Assim desde o início, está aqui nos bastidores, acompanhando essa entrevista, junto com o Calegari e com essa equipe toda que abraçou essa causa, que a gente vai falar um pouquinho sobre Câmara Assim. Voltando, está me dizendo que tem uma diferença que é consistente. Então, se contrata um mediador ou se contrata um conciliador? Sim, mas qual que é a diferença? Vamos tentar falar da maneira mais simples possível. Por exemplo, quando a gente está numa ação judicial, tem a tal da audiência de conciliação. E a audiência de conciliação, via de regra, é assim: as partes têm interesse num acordo? Se elas falarem não, acabou a audiência de conciliação. Né? Não existe... Que não é audiência de conciliação? Não existe um trabalho, né, do juiz, ou mesmo que seja do conciliador, de efetivamente aproximar as partes. É um trabalho onde vai depender muito das partes efetivamente terem esse interesse, fazerem as concessões necessárias para se chegar numa conciliação. Mas a atuação do conciliador, ela é muito diferente da atuação do mediador. A mediação, ela é um processo regulado, previsto em lei. Então, a gente tem uma lei que passou a vigorar justamente em dezembro de 2015, regulamentando o procedimento de mediação. E quando há a contratação do mediador, é um profissional especializado justamente em fazer com que as partes cheguem a um acordo. E como é que você chega no acordo? Você precisa fazer concessões. E para fazer concessões, esse trabalho de concessão, ele tem todo um trabalho prévio de compreensão do seu posicionamento e de compreensão do posicionamento da parte contrária. Qual que é a mágica, né, da mediação? É eu perceber que eu não tenho 100% de chance de êxito. Que o meu caso não é tão bom assim. Quando eu for litigar, eu posso perder. Do ponto de vista do participante, não você está falando do ponto de vista do participante, não do mediador. Do ponto de vista do participante. Não do mediador. Do ponto de vista do participante. Né? Então, essa é ele a tem primeira essa consciência? percepção. Mas ele precisa ter essa consciência e esse é um dos papéis do mediador. O mediador, por exemplo, antes de fazer a mediação, ele vai se reunir com cada uma das partes de maneira isolada e vai entender qual que é o caso de cada uma das partes. E nessa compreensão do caso, ele vai fazer uma série de perguntas. Ele vai cutucar, né? Ele fala, mas e esse ponto? Mas vocês já pensaram sobre esse ponto de vista? Mas você tem prova desse tipo de discussão? Mas você tem prova de que efetivamente você teve esse prejuízo? Mas tem uma previsão contratual específica? Estou, obviamente, falando de questões aleatórias aqui. Mas ele vai provocando para que a parte vá tomando consciência dos prós e contras que estão ali dentro daquele seu pleito, daquela sua pretensão. E vai fazer o mesmo com a parte contrária. Então, esse papel de você tomar uma consciência maior do seu próprio caso, ele é fundamental, porque qual que é a questão da mediação? Você tem que ter, primeiro, um desejo, né, de abrir mão de alguma coisa. A gente tem um ditado antigo que fala assim, às vezes melhor um mau acordo do que um bom litígio, né? Então, quando você vai para uma câmara de mediação, para uma mediação, você está preparado para abrir mão de alguma coisa. Se você não tem essa percepção de que alguma coisa, alguém vai ter efetivamente que ceder, daí não tem como você ter uma mediação onde só um lado ganha, né? É uma concessão de ambos os lados. Tanto o mediador quanto o conciliador, ambos podem sugerir uma saída, ou isso só cabe ao conciliador? Porque
há um mito, não sei se é um mito, por isso que a Márcia e outros convidados são trazidos pela Câmara assim, para elucidar isso e tornar a mediação um instrumento simples e acessível. Esse é o grande objetivo. Tirar então esse mito de que o mediador ele só age na questão da comunicação e as partes têm que ter um vínculo, e a conciliação, não. A conciliação é um instrumento onde o conciliador ele sugere soluções e nem sempre as partes têm um vínculo. Isso é um mito? É um mito. Está errado então isso? Sim, na verdade... Essa questão do vínculo entre as partes. O que existe entre as partes para você ter a conciliação ou a mediação é o litígio, né? Então, não interessa esse vínculo. Esse vínculo pode acontecer, por exemplo, uma discussão contratual. Então, as partes estão discutindo, por exemplo, uma relação contratual. Existe um vínculo anterior, que é o próprio contrato, mas pode acontecer, por exemplo, de um acidente de veículo. Que não há vínculo. Não existe vínculo nenhum, né? As partes passam a ter uma discussão por conta de um acidente, por exemplo, né? De um evento que coloca as partes numa relação independente de um vínculo prévio. Então, o que existe é sempre um litígio, né? Existe uma questão que precisa ser resolvida em que as partes não estão conseguindo chegar sozinhas a um consenso. Então, quando elas estão nessa situação, elas tanto podem ter a conciliação como podem ter a mediação. A conciliação, como eu disse, ela vai mais no sentido de estimular as partes a chegarem a um consenso. O mediador não. O mediador tem um papel, via de regra, mais proativo e mais profundo, né? Então, mais profundo. Mais profundo do que o conciliador. E na mediação, existe sim a possibilidade das partes delegarem ao mediador poderes para que ele faça uma sugestão não vinculante. Sempre é não vinculante. As partes não estão obrigadas a concordar com a proposta feita pelo mediador, mas ela pode ser extremamente importante. Olha, ela pode abrir o processo pode facilitar o processo. Pode facilitar num processo que você já chegou, as partes foram cedendo, mas ainda não conseguiram chegar num denominador comum. E não está na justiça ainda. E não está na justiça. Ou pode estar na justiça e você suspende o processo judicial para mediar. É possível isso? Isso é possível e isso é comum, né? Uma das maiores mediações que eu participei, nós estávamos numa arbitragem extremamente complexa, extremamente litigiosa, numa grande dificuldade de apontar árbitro por conta de conflito. Tinham muitas partes envolvidas, então a chance de ter conflito ali era muito grande. E daí resolvemos ambas as partes suspender a arbitragem, fomos para um processo de mediação, escolhemos um mediador de comum acordo e aqui no caso, diferente da Câmara... Pode contar, sinta-se à vontade, porque é um case que a Márcia está trazendo para você. É diferente da Câmara, sim, porque esse era um caso de muitas partes, muito complexo, então foi uma mediação que durou 3 dias, né? 3 dias seguidos. O processo de negociação, né? A mediação ela tem um processo prévio, via de regra, que é esse processo de compreensão do caso. O mediador ele vai primeiro entender de ambos os lados qual que é o caso, e ele é completamente neutro. Ele não tem nenhum interesse em favorecer uma parte ou outra parte, né? Agora, pelo fato dele ser uma pessoa neutra, que não está, ele não tem nenhum vínculo, ele não tem interesse que prevaleça esse entendimento, ou que prevaleça aquele, ou que esse ganha mais, ou que aquele ganhe mais. Ele tem essa neutralidade, esse afastamento do caso, do calor, porque quem está no caso não está só com a discussão fria, jurídica. Sem dúvida. Ele está com todas as emoções de quem passou alguma frustração, ou passou uma raiva, né? Ou se entendeu que foi passado para trás. Enfim, qualquer questão normalmente tem um vínculo emocional que nos impede de ter frieza com relação ao próprio caso, né? Daí a importância do mediador e daí a importância do advogado, porque o advogado também ele está lá para defender os seus interesses, mas ele não tem a relação emocional que a parte tem com o seu próprio caso. E onde a Márcia atuou neste caso? Eu sou advogada, né? Eu não atuo como mediadora.
Eu atuo como Você advogada. Nesse case, você participou? Participei como advogada de uma das partes. E daí, então, que a primeira coisa que eu fiz foi aconselhar a minha parte para ir, o meu cliente, para ir para a mediação. Falei, olha, é um caso onde, se a gente conseguir resolver por mediação, a gente vai economizar muito dinheiro. Primeira coisa. Você estava contando que esse caso é um caso de seguros. É um caso de seguros. É um caso de seguro e resseguro. Porque nesse caso a gente tinha 3 co-seguradoras como partes, a gente tinha um painel de vários resseguradores, porque eram, pelo valor, essas co-seguradoras tinham uma retenção baixa de risco, e grande parte desse risco estava no mercado de resseguro, tanto em resseguradoras locais como resseguradoras estrangeiras. E do outro lado a gente tinha o segurado, uma empresa grande também. Ele estava, então do outro lado eu tinha uma única parte, mas do meu lado eu tinha as 3 co-seguradoras e mais todo um painel de resseguradoras. Então nós suspendemos, por mais que a arbitragem envolvesse apenas as 3 co-seguradoras e o segurado, sem a aprovação dos resseguradores ninguém ia conseguir fazer acordo. Porque quem ia pagar, no fundo, né, seriam os resseguradores, o dinheiro viria deles, então a gente precisava desse consenso entre resseguradores, e não havia consenso, nenhum consenso. Cada um deles tinha uma visão do próprio caso. Então, nós fomos para a mediação, houve todo esse trabalho prévio de compreensão pelo mediador do caso de lado a lado, então revisão de documentos. Via de regra, você pode fazer uma apresentação do seu caso para outra parte, né, e para o mediador. Então, na hora que a outra parte ouve também as suas razões, esse processo de escuta também é extremamente relevante para a mediação, porque eu começo a ver que existe um outro lado que talvez eu não esteja considerando no meu caso, né? Tanto do ponto de vista do que é aquela outra parte, como ela está enxergando aquele litígio, como do próprio fundamento jurídico, probatório que ela tem para o seu caso. Então, há um processo de escuta, né? Então, primeiro você fala para o mediador, depois você faz uma apresentação do seu caso. Isso, você está lá ouvindo, você é obrigado a ouvir e ficar quieto, inclusive, né? São momentos em que as partes apresentam o seu caso uma para a outra. E depois vem um processo efetivamente de mediação. E esse processo de mediação, daí vai muito do mediador, ele vai sentindo a temperatura, e as partes podem estar juntas ou podem estar até separadas. Então, às vezes vão ter momentos em que elas vão estar juntas, às vezes vão ter momentos que elas vão estar em salas separadas. E os advogados participam? Os advogados participam. E tem horas que vão só os advogados, por exemplo, porque as partes estão muito acaloradas. A doutora Vivian está ali, junto com o Polido, fazendo... Gente, isso aqui é podcast, é livre, é um bate-papo, né? Sem aquela formalidade. Então, eu envolvo mesmo até gente que não aparece aqui. Está lá com a cabecinha dizendo assim, porque para mim é uma surpresa, são 2 autoridades no assunto. Eu, sinceramente, talvez você que esteja assistindo não tivesse ideia da dimensão desse case que ela está contando, porque envolve, além de envolver seguradora, resseguradora, co-seguradora, retenção, não falou de retrocessão, porque nem sei se tem retrocessão, quer dizer, esses termos, se você não souber, você entra em contato com o Sincor São Paulo, o Sincor vai ensinar vocês o que é isso, mas o tamanho desse caso, e você diz então que os advogados participam, inclusive, e são chamados pelo mediador. O tempo todo. Porque tem hora... Primeiro porque a gente vai ter um desgaste mesmo dos argumentos jurídicos, né? Existe uma discussão. Por que essa discussão é importante? Para você abrir mão. Porque se você... Como é que você vai abrir mão? Como você vai abrir mão do seu pleito, daquilo que você deseja? Eu quero receber, vou dar um valor aleatório. Estou te perguntando. R$100 mil, né? Você quer pagar 0, né? Como é que a gente vai fazer um acordo nestas condições, né? A única forma da gente fazer um acordo é porque eu percebo que eu não vou conseguir receber R$100 mil, ou talvez vai demorar muito para eu receber R$100 mil, e eu não quero esperar esse tempo, ou eu não quero ter uma discussão pública, porque a mediação tem uma outra vantagem, que é o fato dela ser sigilosa, né? E isso é muito diferente do processo judicial, que é um processo público, né? Qualquer um pode abrir, pode inclusive ter acesso a informações, por exemplo, entre as partes, que você nem queira revelar, né?
Mas no caso, Márcia, o juiz ele dá a sua sentença final. Sim. No caso da mediação. Não. No caso da ação judicial, o juiz dá uma sentença e as partes têm que cumprir, gostando ou não gostando. Não, sim, mas na mediação e conciliação, quando a última palavra, quando há o acordo, não precisa passar pela esfera judicial, Não o juiz precisa. de olhar e simplesmente Não dar a sua precisa, anuência? não precisa. Então, deixa eu terminar de contar esse caso, que daí acho que fica mais fácil ilustrar. Então, daí nós passamos em 3 dias inteiros, das 9 às 6 da tarde de negociação, e fomos nos ali no embate, né, conversando, tentando chegar num denominador comum. E para fazer uma proposta, eu precisava do consenso dos resseguradores. Então, era um trabalho duplo. Que vão né, pagar. Que vão pagar. Então, negociava com os resseguradores, chegava numa proposta, fazia uma proposta, outra parte não aceitava a proposta, vinha uma contraproposta, levava essa contraproposta para os resseguradores e vinha um argumento, rebatia o argumento. Então, assim, 3 dias de negociação, até que chegou num ponto que nós chegamos num lugar, num impasse. Nós não vamos sair desse lugar. Esse é a nossa melhor proposta é essa. E o segurado também, a minha melhor proposta é essa. E a gente ainda estava muito distante, né? E daí o mediador fez um trabalho ainda de fazer com que as partes fossem um pouco mais além, apresentassem uma proposta melhor do que essa, do que seria a sua melhor proposta. Ambas partes. Ambas as partes. Então chegou no seu melhor caso, aonde que é o meu limite, até onde eu aceito abrir mão, né? Então vamos supor que desses 100 mil reais eu fale assim, o máximo que eu vou abrir mão aqui é 50 mil. Eu quero receber no mínimo 50 mil reais. E a outra parte fala, o máximo que eu vou pagar é 25 mil reais. Né? E daí continuamos no impasse. E daí o mediador, nesse caso, ele pediu a autoridade, pediu que as partes lhe dessem poderes para ele fazer uma sugestão de acordo. Né? E esse acordo não envolve apenas o valor, mas envolve, nesse caso, tinha uma série de questões laterais que precisavam ser tratadas, e também a forma de pagamento, como ia ser a forma de pagamento, o prazo de pagamento, se teria juros, correção monetária, quais seriam os incidentes, se teria honorários, teria uma série de discussões também de renovação de contrato, tinha vários pontos. Então, o mediador pediu que as partes lhe dessem esses poderes para que ele pudesse fazer uma sugestão não vinculante. É sempre não vinculante. E essa também é a grande vantagem da mediação. Eu não estou obrigada a chegar num acordo. É uma tentativa. Né? Agora, e daí, enfim, nós outorgamos esses poderes, ele fez o mediador, fez a sua sugestão de acordo, né? E as partes tinham 10 dias, nesse caso, porque imagina, até a gente conseguir negociar com Jesus Cristo e o mundo, para ver se aquele acordo ia ser aceito. São 10 dias? Né? Não poderia ser menos, no final a gente precisou de 30 dias para conseguir chegar nesse valor, que houve uma negociação intensa e as partes aceitaram. E com isso, a gente resolveu um caso milionário, extremamente complexo, extremamente desgastante, que envolvia um painel de mais de 15 resseguradores em 3 dias. 3 dias não, foram 3 dias de mediação, mais os 30 dias depois de aceitação, e daí fizemos um termo de transação extrajudicial que tem exatamente a mesma força de uma sentença. Que é o que eu lhe perguntar. Esse documento final que é produzido pela mediação e conciliação, que foi um caso de sucesso, esse documento físico, sim, para os leigos, que é o meu caso, ele não passa por um magistrado para ele simplesmente dar um ok? Uma assinatura? Não precisa. Mesmo os casos dos sejusques, aqueles casos de família mais simples... Casos de família, né, se envolver menores, daí você precisa, porque você precisa muito mais do aval do Ministério Público. Né? Tá. Mas quando a gente está falando entre partes, entre direitos disponíveis... E esse caso era privado? Privado, né? Privado, é uma mediação privada. Eminentemente entre segurador e segurado. Privado. Né? Resolvem no termo ali mesmo. Casos você não precisa, só se você tiver efetivamente uma questão envolvendo menores ou envolvendo o poder público. Né? Se não, 99% dos casos você resolve extrajudicialmente, não precisa para o juiz. Então há uma economia de custo muito grande, é uma economia de tempo
muito grande, é uma discussão sigilosa, ela interrompe o prazo prescricional. Isso também é uma grande vantagem. Interrompe o prazo prescricional, então se você tiver uma prescrição correndo, você consegue fazer com que ela seja interrompida, até para você não ter que correr com o litígio, então existe esta vantagem garantida por lei. E além de tudo isso, que eu sempre falo para os meus clientes, porque eu sou uma fã da mediação, é que você passa a conhecer aquele caso muito melhor. Então, se você ainda assim não chegar num acordo, não foi possível. Te deu mais informações. Você vai para um litígio para que você com uma bagagem de informação. Foi uma escola. Entendendo. É claro que você não pode usar os documentos da mediação em litígio. Isso também é uma regra. Quais são os documentos da mediação? Aqueles documentos que são preparados especificamente para mediação. Então, vamos supor, por exemplo, em que eu escreva alguma coisa abrindo mão do meu valor, de parte do meu valor. Eu faço uma concessão. Daí a outra parte não vai poder usar as concessões que foram feitas por uma parte. No litígio. Num litígio. Tudo isso fica protegido dentro do ambiente da mediação. Então, isso também dá muita segurança para as partes. Sim. Eu posso abrir mão aqui, porque isso não pode ser usado contra mim depois no litígio. Agora, aqueles documentos que são os documentos do próprio litígio, fazem sim, parte, que fazem parte. E no seu caso, como advogado, como é que você se sentiu tendo participado da mediação, mesmo não tendo que usar o seu cargo de advogada do seu cliente? Como fica a sua remuneração? Olha, a gente é advogado igual na mediação, né? A gente é advogada tanto, porque qual é o meu papel quando eu estou falando de uma mediação dessa mais complexa? Que é diferente das mediações da Câmara Sim, por exemplo, a mediação não precisa de advogado, nenhuma mediação. Mas as grandes mediações, é natural que você tenha advogados, até porque elas vão ter uma complexidade maior. Mas quando eu estou numa mediação, eu estou aqui tentando convencer você, que é a parte contrária, de que o meu pleito é muito bom. Eu tenho um caso muito bom. E por isso você deve abrir mão do que você pretende. Então, eu estou no exercendo seu papel. Eu estou exercendo meu papel de defesa de interesses do meu cliente com o mesmo vigor e com a mesma força que eu faria, principalmente quando eu estou falando com o meu oponente, com a parte contrária. Falar, não, você não tem direito. Como é que você pode não querer pagar? Você pode querer pagar zero. Eu tenho aqui uma confissão de dívida. Eu tenho aqui um contrato. Eu tenho aqui, sei lá, né? Você assinou, você concordou, nós fizemos. Ou está aqui o meu prejuízo. Né? Então, tudo isso vai estar muito claro. Eu estou lá te convencendo de que teu caso não é bom. Para quê? Para que você abra mão. Ao mesmo tempo, quando eu estou sozinha com o meu cliente, eu estou lá assim com o meu cliente. Você viu o que ele falou? Né? Você entendeu que a gente tem uma fragilidade aqui? Esse ponto, de fato, é uma fragilidade. Se a gente for para o judiciário, esse é um ponto que talvez a gente não leve. Eu acho que aqui é bom a gente abrir mão. Ou essa prova não nos favorece. Ele acabou de mostrar um documento que eu nem sabia que ele tinha. Então, você está nesse duplo papel de convencer a parte contrária de que o direito do seu cliente é muito bom e de convencer o seu cliente de que o direito dele não é tão bom assim e que, portanto, é importante ele mediar. Mas é claro que o que eu vou falar para o meu cliente é efetivamente a minha análise do caso. Não estou dourando a pílula, né? E nem estou piorando a situação. E nem abrindo mão do caso. E nem transferindo para uma mediação. Não, a mediação é extremamente favorável para o advogado, também do ponto de vista de remuneração. Você pode ter, por exemplo, honorários de êxito, né? Em cima do acordo que as partes chegarem. Você normalmente é remunerada por hora. Né, nesse processo que é extremamente intenso. Então, eu não vejo nenhuma perda. E outra, o que você mais quer como advogado? Resolver o caso do seu cliente. Você quer que o seu cliente chegue na melhor solução possível para o business dele, para a estratégia dele. E quando você consegue isso, quando você consegue resolver um caso, como era essa arbitragem, por exemplo, que ia demorar uns 4 anos, extremamente desgastante, e o cliente está feliz com aquele resultado, ainda que ele tenha pago. Ele queria pagar 0, ele não pagou 0. Ele pagou alguma coisa, porque senão a gente não teria um acordo. Mas a gente resolveu. Saiu satisfeito. A gente resolveu, a gente evitou um litígio também com os resseguradores.
Eu tive uma outra mediação, vou contar rapidinho, que daí não era uma discussão de cobertura securitária, era uma discussão contratual, era entre dois parceiros, entre uma seguradora e uma empresa que era representante de seguros, né? E havia uma grande discussão com relação à remuneração do representante de seguros. Era um corretor de seguros? Não era corretor de seguros. Nesse caso não era, mas o corretor também estava no litígio, porque a depender do valor que fosse acordado, isso ia ter um impacto direto também na comissão do corretor. E daí era uma discussão entre parceiros, mas que não conseguiam chegar num consenso. Conseguir resolver isso por mediação e permitir que essas duas partes voltassem, inclusive, a trabalhar juntas, a ter parcerias, eram dois entes de mercado, né? Fazia toda a diferença, era muito mais interessante do que a gente ir para o judiciário. Esse era um caso que também já estava com uma ação no judiciário e que nós suspendemos para ir para a mediação. E tiveram sucesso. E chegamos a um acordo. O tempo urge, né? Precisamos liberar 30 minutos, 30 minutos, mas mais 5 minutinhos, 3, 4, 5 minutinhos, liberar a doutora Márcia com seus compromissos. A doutora Márcia está na Demarest há um bom tempo. É uma advogada que gosta muito e milita na área de seguros, conhece bastante a área de seguros, previdência, capitalização. Vocês viram que ela contando esse case sobre resseguros. Vou fazer mais 2 perguntinhas rápidas aqui, depois eu libero a doutora Márcia Cicarelli. Câmara Sim. Câmara Sim é uma instituição que vem colaborar não só com o mercado de seguros, mas também com todos aqueles players que estejam necessitando de mediação e conciliação para que a coisa não vá para o judiciário. Qual sugestão você daria para que a Câmara Sim ela conseguisse alcançar mais ainda esse mercado, mostrando que está aí para resolver condomínio, questões de mensalidade escolar, questões de seguros, muitos litígios em seguros e outras demandas. Márcia. Bom, primeiro eu parabenizo a Câmara Sim por ter essa iniciativa de ter uma Câmara de Mediação, Conciliação e Negociação, porque é uma ferramenta fundamental para a gente evitar o litígio, o custo de litígio, o tempo de litígio, o desgaste do litígio. A maioria dos casos consegue ser resolvida por um acordo. Então, a primeira coisa é a simples existência da Câmara já é uma ferramenta fundamental de mercado e é muito relevante que ela não se limite a discussões securitárias, que ela na verdade, abranja todas as discussões que permeiam aqui o nosso dia a dia, né? Como você falou, questões relativas a imóveis, questões relativas a todos os débitos, mensalidades escolares, questões com TV, internet, celular, família também, doutora. Família, questões imobiliárias, né? Então, realmente é uma ferramenta fundamental. Eu acho que a principal coisa é fazer com que isso chegue ao conhecimento dos corretores da ferramenta que eles têm às mãos. Eu estou aqui no prédio da Câmara Sim, estou vendo estruturas espetaculares, né? Tem mediadores do gabarito da Vivian Liz, que é extremamente especializada, né? Então, porque é muito importante ter uma especialização em mediação. O conhecimento do mediador, né? A forma como ele atua é muito específica. Eu, por exemplo, não sou uma mediadora. Eu sou uma advogada. Eu defendo um lado. Né? O próprio juiz nem sempre é especialista naquele tema. Exato. Né? E às vezes o juiz também não tem justamente essa formação para fazer com que as partes cheguem a um acordo, porque isso é técnica. Isso não é uma luz que a pessoa tem. Isso é técnica. Né? Existem técnicas de mediação. E eu vislumbrei isso muito claramente nas mediações que eu participei, onde eu verifiquei como a técnica da mediadora, do mediador, foram fundamentais para a gente conseguir chegar num acordo. Então, trazer esse conhecimento para todos os que fazem parte do Sincor, não só do Sincor, mas para toda a comunidade, de que existe essa Câmara, que ela é de fácil acesso, que você pode resolver o seu litígio rapidamente, ou pelo menos tentar. Porque isso não impede que você litigue. Mas tente primeiro uma forma de se chegar a um acordo e evitar esse litígio. O corretor de seguros tem mais um serviço no seu portfólio, que é oferecer ao seu segurado
à Câmara Assim no caso de um litígio que aconteça. Exato. No seu dia a dia. E o corretor é um consultor do segurado, né? O Calegari estava me falando aqui antes da gente começar de que os corretores são procurados para resolver, inclusive, outras demandas que nem se relacionam diretamente com o seguro. Eu tenho a minha corretora, eu que sou uma especialista em seguros há 30 anos, não abro mão da minha corretora, né? Ela é a minha consultora quando eu vou fazer contratação de seguro. Porque a visão que ela tem é diferente da minha, como advogada, como jurista. Então, imagina se ela consegue me apresentar ferramentas de negociação, né, de conciliação, de mediação. Então, como é que a gente consegue levar essa informação cada vez mais aos corretores? Talvez fazer até parcerias com a ANS, por exemplo, que tem um monte de curso para corretores, para que eles tenham esse conhecimento da informação, da existência da Câmara Assim, né? A ANS, no caso, a doutora Márcia citou, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, é isso? Ou da, Não, da a Escola Nacional de Seguros. A Escola Nacional, né? a Escola Nacional, a Escola Nacional ANS, de Seguros, isso. porque eu sou professora lá, por exemplo. Né? Tem muitos cursos, os corretores participam ativamente. Né? E inclusive, eu falo muito das ADRs, né? Alternative Dispute Resolution, formas alternativas de resolução de litígio. Vai aqui um abraço para os nossos amigos, né, da Escola Nacional de Seguros e Negócios, né? Porque eles agora, esse branding mudou. Exato. Vai um abraço a todos. Doutora Márcia Cicarelli, eu vou ter que dispensá-la porque o seu tempo, né, não permite que você continue conosco aqui. Agradecendo demais a sua participação, o seu conhecimento e, como eu disse antes, a sua paixão pela área securitária, né? Eu sou mesmo. E uma excelente comunicadora, um professor de comunicação, e mediação é um processo de comunicação. Sim, e o mediador, ele tem as ferramentas da escutativa, parafrasear, recontextualizar, validar, não tomar as dores para ele. Então, são várias ferramentas que, inclusive, a Câmara Assim tem cursos para formar mediadores. Então, consultem a Câmara Assim, você que gosta do assunto, você corretor de seguros, inclusive, se quiser participar de curso para ter essa formação como mediador, entre em contato com a Câmara Assim, você vai receber todas as informações. Muitíssimo obrigado pela sua participação nesse segundo podcast e já está convidada para uma próxima oportunidade, porque é muito conhecimento, o tempo é curto, e é muito assunto. Prazer em vê-la, doutora Márcia. Muito obrigado. Guilherme. Se quiser encerrar com uma despedida, é com você agora. Bom, eu agradeço muito à Câmara Assim por ter me convidado, é uma honra estar aqui. Eu parabenizo a Câmara Assim pelo trabalho excelente que vem fazendo de disponibilizar um serviço tão fundamental aos corretores e faço aqui o meu convite a todos os corretores que nos ouvem e aqueles que também não são corretores, que venham conhecer a Câmara Assim e que se informem cada vez mais sobre o processo de mediação e de conciliação e que usem essa ferramenta tão importante para evitar litígios e trazer um benefício muito maior para os seus clientes. Muito obrigada. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Até.